Olá, seja bem-vindo ao episódio 247 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Quem viu o filme Lawrence da Arábia, o grande clássico de David Lean com Peter O'Toole, saberá com certeza que árabes e turcos não só são diferentes grupos étnicos, como tiveram grandes desavenças no passado. E quem se lembrar da guerra entre o Irão e o Iraque nos anos 80, saberá também que há conflitos políticos e religiosos entre xiitas e sunitas, que são duas diferentes correntes do islamismo, e também entre árabes, persas e curdos, que são três grupos étnicos distintos. Mas a verdade, Rui, é que para muita gente tudo isto se mistura um pouco, não é? E sobretudo desde a ascensão do fundamentalismo islâmico, o mundo muçulmano passou a ser olhado no Ocidente como uma espécie de grande magma indiferenciado, como se tudo fosse igual, e realmente não é. Durante muito tempo falou-se mesmo em choque de civilizações, o que pressupõe a existência de pelo menos uma civilização ocidental e de uma civilização oriental, e esta civilização oriental, que conhecemos mal, a esta civilização acabamos por atribuir uma homogeneidade que ela, na verdade, não tem. Os ouvintes Daniel Soares e Jorge Marques Pereira enviaram já há algum tempo perguntas sobre a T.A. Lawrence e as revoltas dos povos árabes contra o Império Otomano no ambiente da Primeira Guerra Mundial, mas eu gostava de alargar um pouco a pergunta para olhar para estas distinções, Rui, o que eu acho que fazem muita falta serem compreendidas. Nós já sabemos que nem todos os muçulmanos são árabes e que nem todos os árabes são muçulmanos. Sabemos também que não devemos confundir árabes com persas, nem persas com turcos, nem turcos com curdos. Mas porquê? Ou seja, em que é que se distinguem? E já agora, quais são exatamente as diferenças entre os xiitas e os sunitas? Queres ajudar-nos a orientar-nos melhor neste labirinto do Médio Oriente, dos seus grupos étnicos e das suas diferentes correntes religiosas? É o labirinto do Médio Oriente, e podíamos falar também de um labirinto da Europa, mas esse labirinto da Europa é aquele a que estamos habituados. Claro. Quer dizer, na Europa nós sabemos distinguir entre as nacionalidades, entre as línguas, entre as diversas variantes do cristianismo, católicos, protestantes ou ortodoxos, e sobretudo temos a ideia que isso é importante para compreender a história da Europa. Ora, as diferenças entre as populações que habitam o Médio Oriente, mesmo sem contar com Israel, portanto nem vamos contar agora com Israel, Sim, são tão grandes como as diferenças que existem na Europa e são também muito importantes para se perceber a história do Médio Oriente. Podemos começar pelo princípio, não vamos recuar muito, vamos recuar até ao século VI, VII. Nessa altura, a maior parte do Médio Oriente está integrada no Império Romano, aquele que é chamado Império Romano do Oriente, que tem a capital em Bizâncio, Constantinopla, atual Istambul. É um império, este Império Romano do Oriente é um império cristão. Portanto, a maior parte das populações que habitam esta zona do Médio Oriente são cristãs. Falam línguas variadas, mas usam uma espécie de língua franca, digamos, o inglês da época, que deve ter sido o grego. É a língua do Império Romano no Oriente, enfim, no Ocidente tinha sido o latim. Portanto, até à Idade Média, nós temos um Médio Oriente que, na maior parte, é cristão e onde, vamos dizer, o inglês é o grego. Não é todo o Médio Oriente, ou tudo aquilo que nós... Idade Média. Até à Idade Média, até ao século VII, já depois de Cristo. Este não é tudo aquilo que nós consideramos Médio Oriente, uma vez que há uma parte do Médio Oriente que está sob o Império Persa, quer dizer, sob aquilo que os gregos chamam a Pérsia, e que os persas a si próprios chamam Irão. Já nesta altura. Que era o principal adversário do Império Bizantino. Do Império Bizantino no Médio Oriente. E o Norte da África nessa altura como é que estava? O Norte da África nessa altura, uma parte está controlada pelo Império Bizantino, outra parte está controlada pelos povos germânicos que tinham invadido o Império Romano do Ocidente e que tinham ocupado aquilo que é hoje a França, a Espanha e uma parte do Norte da África também. E depois os bizantinos tinham recuperado o Império Romano portanto, o Império Romano do Ocidente chega ao fim, o Império Romano do Oriente depois recupera uma parte do Norte da África e é nesse momento
portanto, por volta do século VII, que a maior parte do Médio Oriente é conquistada por guerreiros vindos da Península Arábica. E estes guerreiros árabes, chamados árabes pelos bizantinos e pelos outros, e pelos persas, estes árabes passam a ser a classe dominante nesta região. Portanto, eles conquistam este Médio Oriente. Vêm de fora, não é? Não é uma revolta interna. Não, portanto, vêm de fora, quer dizer, provavelmente implicando-se com revoltas internas, porque estas invasões aproveitavam sempre o potencial de desagregação que havia nestes impérios para os conquistarem. Certo. Estes árabes trazem também, ou desenvolvem à medida que vão conquistando, isto não é claro, quer dizer, isso depois há várias interpretações dos historiadores, uma religião própria, uma religião que tem fontes judaicas e cristãs, portanto, que é uma espécie de versão árabe daquilo que eram as correntes religiosas judaicas e cristãs, e a que hoje chamamos o Islão. É isso que eles trazem. E a pouco as populações do Médio Oriente vão aderindo a este Islão, em grande medida para deixarem de pagar impostos, porque uma vez que os muçulmanos, aqueles que estavam identificados com a elite, com esta elite conquistadora, não pagavam impostos, só que pagavam impostos quem estava submetido. Portanto, vão-se islamizando, portanto, há uma islamização deste Médio Oriente e, ao mesmo tempo, há também uma arabização, isto é, a adoção da língua árabe, mesmo por aqueles que inicialmente não eram considerados árabes, portanto, eles adotam a língua árabe. Portanto, a partir do século VIII, IX, depois de Cristo, temos uma islamização e uma arabização do Médio Oriente e do Norte da África, uma vez que estes conquistadores árabes também conquistam o norte da África, e a base dessa islamização e dessa arabização, portanto, é a conquista militar por estes guerreiros vindos da Península Arábica. Que ainda assim foi bastante rápida, dirias, não? Sim, é relativamente rápida. No século VII, são umas dezenas de anos, conquistam tudo, aproveitando um bocadinho o estado em que estavam, até de exaustão, quer o Império Bizantino, quer a continuação do Império Persa, uma vez que estavam em guerras constantes um com o outro e, portanto, foram-se enfraquecendo um ao outro e aparece uma terceira força que toma conta. Mesmo assim, ainda continua a haver deste Império Árabe muitos cristãos e falam-se outras línguas além do árabe. Quer dizer, nós chegamos ao princípio do século XX, isto é, quase mais de 1000 anos depois destas conquistas, e 13% da população do Médio Oriente ainda é cristã. Portanto, isto é a ideia da permanência do cristianismo nessas terras. Os cristãos não foram violentamente reprimidos? Não, foram violentamente reprimidos, mas muitos mantiveram-se, quer dizer, mantiveram-se cristãos, até porque havia um interesse fiscal em que houvesse populações cristãs para obter também rendimento. Portanto, os árabes inicialmente não são grandes proselitistas, não estão muito interessados, estes muçulmanos, em converter, porque vão-se convertendo e vão pagando menos impostos, portanto não é assim aliás, é o interesse. Um bom negócio espiritual, mas um mau negócio. O Império Persa, portanto, eu estava a falar do Médio Oriente, que tinha estado sujeito, portanto, ao Império Romano do Oriente. O que é que acontece no caso do Império Persa? O Império Persa também é conquistado por estes guerreiros árabes, também é islamizado a partir do século VIII, mas a partir do século XII volta a tornar-se independente e destaca-se de duas maneiras. Primeiro, mantém a cultura persa, com uma língua que é diferente do árabe, que é de uma família linguística diferente do árabe, é uma língua indo-europeia, como a maioria das línguas da Europa e da Índia, não é uma língua semítica como o árabe ou o hebreu, portanto mantém esta cultura persa, que é uma cultura, aliás, muito importante no Islão, tem um grande impacto depois no Islão, e desde o século XVI, desde cerca de 1501, há um novo império iraniano, persa, o império dos Safávides, e que tem esta particularidade, adota uma versão alternativa do Islão, o Islão xiita. Já vamos falar disso daqui a bocadinho. O que o separa, portanto, separa o Império Persa dos outros poderes islâmicos da região, que são sunitas. Portanto, há uma separação deste... embora islamizado, é notório que é diferente. É diferente pela cultura persa, é diferente pelo tipo de Islão
que a partir do século XVI passa ali a vigorar, que é adotado pelo Estado, pelo Império dos Safávides. Esse lado persa nunca foi cristianizado. Não, Portanto, era que politeísta antes de ser... Não, tinha uma outra religião, que era o zoroastranismo, quer dizer, de Zoroastra, quer dizer, que era também um profeta de tempos remotos e que se tinha tornado a religião do Império. Portanto, era isso que estava em vigor e que é, digamos, apagado depois pela islamização, embora ainda hoje haja, digamos, crentes dessa religião, se pudermos chamar a religião. O Império Árabe, agora voltando ao Império Árabe, portanto, a partir do século VII, VIII, temos este Império Árabe no Médio Oriente. Ele coincide com duas dinastias de califas. Os califas são, enfim, as autoridades máximas no Islão, são os califas da dinastia dos Omíadas, que estão sediados em Damasco, e depois, isto nos séculos VII e VIII, e depois temos a dinastia dos Abássidas, de Bagdade, que tem a capital em Bagdade entre os séculos VIII e o século XII, XIII. Os nomes destas dinastias têm a ver com os seus fundadores ou com as tribos de onde eles vinham. Portanto, temos estes impérios árabes, mas a partir do século XIII, este império árabe, digamos que os governantes árabes começam a ser substituídos por guerreiros vindos da Ásia Central. Que conquistam estes impérios árabes, conquistam-nos quase por dentro. Primeiro são empregados como forças militares e pouco a pouco tornam-se as elites dominantes. Também são islamizados, também se convertem ao Islão, mas são de língua turca. Portanto, são turcos, são uma série de dinastias turcas que passam a dominar. Não estão na Turquia. Começam a ir para a Turquia neste momento. Portanto, são turcos, é só para não confundir. São turcos de fora da Turquia ainda. Não, são turcos que vêm da Ásia Central. São uma população que vem da Ásia Central e se vai concentrando ali naquelas zonas, quer dizer, vai-se concentrando cada vez mais. E nos séculos XVI e XVII, quer o Médio Oriente, quer o Norte da África, quer a Europa, até a Áustria, até às portas de Viena, é submetida por estes turcos, que formam o Império Otomano. Que é a maior potência militar no Mediterrâneo nos séculos XVI, XVII, enfim, uma parte do XVIII. É chamado um dos impérios da pólvora. Porquê? Porque é um império que se desenvolve com base nas armas de fogo. Aliás, tal como o Império dos Safávides no Irão, também é um império da pólvora, também é um império de armas de fogo. Portanto, sabe usar armas de fogo e é assim que se expandem. E, portanto, tem englobam todo o Médio Oriente, o Norte de África, portanto, vai de Marrocos, inclui o Egito, inclui o Iraque, Síria, a atual Turquia, mas também a maior parte da Europa Oriental, isto é, os Balcãs, Bulgária, Roménia, Hungria, tudo isso está submetido ao Império Otomano. O maior império da altura, não é? O maior império do século XVI e XVII é o maior, já falámos aqui dele no tempo de Solimão, o Magnífico, é o grande império, é o maior império que há, no Ocidente, quer dizer, muito maior do que qualquer império europeu, aliás, quer no século XVI, quer no século XVII, há momentos em que parece que o Império Otomano vai entrar mesmo pela Europa, isto é, entrar na Alemanha e a possibilidade de conquistar a Europa e iniciar até aquilo que poderia ser um processo de islamização da Europa. Este Império Otomano assenta no domínio político dos turcos muçulmanos, sob populações muito variadas religiosamente, portanto, estas populações do Império Otomano há muçulmanos, há cristãos, há judeus e há várias correntes dentro de cada uma destas religiões e depois também há uma grande variedade linguística. Portanto, há falantes de turco, de curdo, de árabe, de grego, de arménio, de persa, enfim, os mais variados, enfim, e de eslavos na Europa. Agora, o que é que acontece neste Império Otomano é que todos estes indivíduos, todos os habitantes do Império, são membros de uma comunidade religiosa ou étnica. Isto é, toda a gente está encaixada numa comunidade religiosa.
e tem os direitos e os deveres, enquanto indivíduo, dessa comunidade religiosa. Isto é, os cristãos fazem parte das comunidades cristãs, e depois dentro das comunidades cristãs há as comunidades gregas, a comunidade arménia, as comunidades eslavas. Portanto, o Império... Estás a dizer que tinham leis próprias, é isso? Tem leis próprias, tem autoridades próprias, tem tribunais próprios, cada comunidade é separada das outras. Portanto, este Império é feito de comunidades separadas. Há uma supervisão dos otomanos, quer dizer, do governo otomano. O sultão de Constantinopla supervisiona isto tudo e decide, depois, quando há conflitos entre as comunidades, é ele que toma as decisões, é ele que decide entre as várias comunidades, mas cada comunidade quase está... o que é que isto interessa? Interessa porque nesta altura, quando nós estamos a falar dos séculos XVI, XVII, XVIII, aquilo, por exemplo, a que estamos a assistir na Europa, há divisões religiosas, mas dentro de cada unidade política na Europa há um esforço de homogeneização religiosa. Por exemplo, na Península Ibérica são expulsos os judeus, são expulsos os muçulmanos. De Espanha enfim, há um esforço para impedir que o protestantismo entre na Espanha. Portanto, quer-se uma homogeneidade religiosa, são todos católicos em Espanha. Portanto, este é o processo que existe na Europa, nas várias unidades políticas europeias. É um processo de homogeneização. E aquilo que acontece no Império Otomano é que se mantém a heterogeneidade. Isto é, reforças as identidades particulares de cada grupo. Portanto, toda a gente tem identidades diferentes do vizinho e está sujeito a leis, está sujeito a tribunais, está sujeito a instituições diferentes daquelas que são as do vizinho, sob a supervisão do poder otomano. Portanto, não há nenhum processo de homogeneização cultural como há nas monarquias europeias contemporâneas do Império Otomano. Este Império Otomano, enfim, a partir do século XVIII, deixa de ser a potência que começa a ser atacada pelos poderes europeus, pelo Império Austro-Húngaro, pela Rússia, começam a conquistar-lhes territórios, sobretudo na Europa e também, no caso da Rússia, começam a avançar também na Ásia Central. E o Império basicamente é mantido no século XIX artificialmente porque as várias potências europeias não se entendem sobre como partilhar um Império e, portanto, aquilo é mantido como o homem doente da Europa, é assim que aquilo é conhecido. Há revoltas constantes, sobretudo na parte europeia, mas também na parte do Norte da África. Por exemplo, uma grande parte do Norte da África, até o Egito, deixa de estar sob o controle real dos otomanos no século XIX, embora se tivesse mantido sob um controle teórico. Mas o Império Otomano chega ao fim, sobretudo, com a Primeira Guerra Mundial, em que alinha com a Alemanha, isto é, a Alemanha perde a guerra, portanto o Império Otomano também está do lado dos derrotados. Mas antes mesmo da guerra e durante a guerra há um processo interessante no Império Otomano, é que finalmente o governo otomano começa a tratar os turcos como os únicos súbditos de confiança do Império. E durante a guerra o governo otomano volta-se contra as populações cristãs. Os arménios são massacrados, os cristãos arménios são massacrados, e depois da guerra os militares turcos substituem o Império Otomano pela República da Turquia, isto é, assumem-se como um poder turco, pura e simplesmente. Expulsam os cristãos gregos da Ásia Menor. Aliás, começa assim a limpeza religiosa de cristãos do Médio Oriente, nesta altura começa, isto é, com as suas expulsões, o que quer dizer muito tardiamente, portanto, estás a falar já no século XX. No século XX o Médio Oriente é mais islâmico do que alguma vez tinha sido. Quer dizer, isto torna-se mais islâmico do que alguma vez tinha sido. Mas é importante este processo de turquização do Império Otomano, porque isso faz os otomanos entrar em conflito com uma parte dos seus súbditos e uma parte importante desses súbditos são árabes. E há um conflito com os árabes já um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e depois durante a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, portanto estamos no princípio do século XX. O Império Otomano está do lado da Alemanha, portanto contra a França e a Inglaterra. A Inglaterra, já nesta altura, controla o Egito, que é uma espécie de protetorado britânico, e claro, entra em conflito com o Império Otomano no Médio Oriente. A primeira ideia da França e da Inglaterra
em colaboração com a Rússia, é atacar o centro do Império Otomano, isto é, tentar conquistar Constantinopla. Há uma tentativa em 1915, falha, e a partir daí os ingleses passam a pensar numa outra maneira de lidar com o problema otomano. E essa maneira é tentar provocar a desagregação do Império Otomano. E como é que fazem isso? Bem, tentam incitar uma revolta dos árabes contra os otomanos. E é aí que o Thomas Lawrence, o Lawrence da Arábia, desempenha um papel. Ele era um historiador, arqueólogo, embora ele tinha trabalhado, portanto ele vinha de Oxford, um arabista, portanto, tinha estudado árabe, tinha feito várias temporadas de explorações arqueológicas no Médio Oriente antes de 1914, portanto antes da Primeira Guerra Mundial. Verdadeiramente, talvez essas explorações arqueológicas já tivessem sido menos arqueológicas e mais serviços secretos. Isto é, de facto, o que ele andava a fazer era completar os mapas militares ingleses, portanto, aproveitando as licenças que os otomanos davam para os ocidentais fazerem escavações de ruínas no Médio Oriente, e aquilo, de facto, que ele andava a referir era, enfim, era a topografia, onde é que estavam os poços de água, o que é que se passava, quer dizer, andava provavelmente a fazer contactos com árabes, precisamente. No século XIX tinha havido uma espécie de, entre as populações árabes, sobretudo entre aquilo que podemos chamar a burguesia árabe, isto é, os mais ricos, tinha havido uma espécie de renascimento árabe, quer dizer, enfim, uma recuperação da cultura árabe e da importância dos árabes. Aliás, até em reação à turquização também do Império Otomano. Isto é, o Império Otomano estava-se a tornar cada vez mais turco e a assumir uma identidade turca, e, portanto, as suas populações estavam também a assumir identidades nacionais. Portanto, já não apenas a das comunidades, cada uma tinha, mas a identidade já com um certo espírito nacional, com um certo espírito nacional. E, portanto, o Lawrence, já antes de 1914, provavelmente estava em contacto com isto, em Damasco, na Palestina. Ele, a partir de 1915, 1916, ele vai ser usado, portanto, como um agente secreto para levar a dinastia dos Hashemitas, que era uma família que tinha a custódia dos lugares santos de Meca e de Medina, na Península Arábica, levar os Hashemitas, esta dinastia, a revoltar-se contra os otomanos. Portanto, eles estavam sob a tutela otomana, portanto, a revoltar-se contra os otomanos. O Lawrence, tal como muitos europeus do século XIX, tinha uma paixão romântica pelo estilo de vida das tribos nómadas do deserto. Era isso que lhe interessava nos árabes. Beduínos. Os beduínos. Era isso. Os beduínos. O beduíno quer dizer habitante do deserto. Portanto, era isso que lhe interessava, digamos, no Médio Oriente. Ele via-os como uma espécie de representantes de uma Idade Média, ainda cavalheiresca, guerreira. Portanto, era essa a visão que ele tinha destas tribos nómadas do deserto. E essa, basicamente, é, digamos, a originalidade que o Lawrence introduz no plano inglês de provocar uma revolta dos árabes. Não vamos apostar nos intelectuais das cidades de Damasco e de Bagdade, embora eles já sejam um bocadinho nacionalistas, porque estão em contacto com a cultura europeia. Alguns deles tinham estudado na Europa, portanto era fácil, mas o Lawrence diz, não é nesses que nós devemos apostar, apesar de parecer que serem os mais óbvios, mas vamos apostar nas tribos do deserto, porque aí é que estão as virtudes ainda guerreiras e aqueles únicos que podem fazer alguma diferença são esses. Portanto, é entre eles que ele se introduz. Ele tem inicialmente dificuldade em mobilizá-los. O filme, aliás, do David Lean fala disso. Isto é porque ele tenta-os mobilizar em nome de uma identidade árabe, de uma nação árabe, e eles não estão muito sensíveis a isso. Eles estão organizados em tribos. O que lhes interessa é as tribos deles, quer dizer, não é que há a nação árabe, que eles não sabem. Aliás, há uma cena do filme em que ele diz isso. Eu não sei o que é isso da nação árabe. Conheço a tribo tal, esta tribo ali, esta tribo acolá. Agora, a nação árabe nunca vi. Aliás, que é uma espécie de citação do Joseph de Maistre, portanto, deve ser perfeitamente apócrifa, mas faz algum sentido.
Lawrence finalmente consegue convencer os hashemitas a revoltar-se em 1916, não exatamente por causa da nação árabe, mas porque os hashemitas esperam, com a revolta, tornar-se reis de um reino árabe que incluísse a atual Síria, a Jordânia, o Iraque e a Arábia Saudita. Portanto, é isso verdadeiramente que leva os hashemitas a revoltar-se. Isto é, esta ideia, bem, depois nós vamos ser... Mas não têm sorte nenhuma, não é? Não têm sorte, porque depois da guerra, depois de 1918, os ingleses e franceses vencem, o Império Otomano é derrotado e os ingleses e franceses resolvem dividir o Médio Oriente de língua árabe, entre si, através dos mandatos das Nações Unidas, Portanto, os franceses ficam com aquilo que vem a ser depois a Síria e o Líbano, e os ingleses com a Palestina, com a Jordânia e com o Iraque. E são a Turquia continua a Turquia. Bem, a Turquia depois consegue aguentar-se, quer dizer, porque o exército turco consegue derrotar os gregos e também resistir aos franceses e, portanto, manter aquilo que era a antiga Ásia Menor, quer dizer, a Anatólia, que se mantém e que se chama Turquia depois, que eles chamam Turquia a isso, onde estão a maior parte dos turcos ou de falantes de turco. O ponto aqui é este. Portanto, quem desenha as fronteiras da Síria, do Líbano, da Palestina, da Jordânia e do Iraque são os franceses e os ingleses. Portanto, são eles que desenham. Aliás, vê-se aquelas, como em África, vê-se aquelas fronteiras todas muito quer dizer, todas muito direitinhas. Bem, e eles não se preocuparam absolutamente nada em recortar, em formar Estados com populações homogéneas. Em termos étnicos. Ou linguísticos, ou religiosos. O único caso em que houve uma preocupação é no Líbano. O Líbano é desenhado de maneira a ser um Estado de maioria cristã. E durante algum tempo é um Estado de maioria cristã, mas depois demograficamente torna-se um Estado, atualmente já é de maioria muçulmana, mas durante algum tempo foi de maioria cristã. Portanto, eles fizeram ali um Estado... Aliás, a ideia era ali naquela zona, enfim, da costa oriental do Mediterrâneo, haver um Estado cristão, que era o Líbano, e depois um Estado para os judeus, que era Israel. Portanto, e depois o resto era para os árabes muçulmanos. O Estado do Líbano para os cristãos era, obviamente, os cristãos árabes, quer dizer, eram cristãos árabes. Claro. Aquilo a que eles atenderam, os franceses e os ingleses, foi sobretudo as cidades, as grandes cidades e as suas áreas de influência. Isto é, a partir de Damasco fazem a Síria, e a partir de Bagdade fazem o Iraque. E estas cidades são as cidades que tinham sido capitais dos impérios árabes, do Damasco, do Império Omíada e Bagdade do Império Abássida. Portanto, são cidades muito grandes, com grandes tradições, com classes de letrados, com intelectuais, com jornais, com editoras, etc. E, portanto, foi aí que eles se fixaram, quer dizer, como capital. E têm identidades próprias. Aliás, eles têm um grande bairrismo, portanto, eles odeiam-se entre eles, portanto, uma espécie de Lisboa-Porto ou Madrid-Barcelona, portanto, têm grandes rivalidades e, portanto, fez sentido começar a criar ali países, isto é, os franceses e os ingleses, quando tiveram de dividir entre eles o Médio Oriente, quer dizer, enfim, um fica com Damasco, outro fica com Bagdade, portanto, ficam mais... obviamente, os ingleses já tinham o Egito, não é? O Cairo, portanto, isso já estava sob proteção. Os hashemitas não ficam com o reino que esperavam, com esse grande reino, mas ficam com aquilo que vem ser depois a Jordânia e o Iraque, que são dois príncipes da família hashemita que se tornam reis da Jordânia e do Iraque. Entretanto, o Iraque já não é um reino, mas a Jordânia ainda continua a ser um reino da família hashemita, que é uma família de xerifes, quer dizer, isto é, descendentes da família do profeta. Portanto, isto é importante. Aliás, portanto, eles eram os guardiães dos lugares santos, de Meca e de Medina, e perdem-nos nessa altura, em 1925, quando Meca e Medina são conquistados por uma outra família, a família Saud, que forma a atual Arábia Saudita, vem dessa família de Saud. E porquê? Basicamente porque os hashemitas não estavam... enfim, estavam muito desapontados, para não dizer muito frustrados, com esta divisão do Médio Oriente o Médio Oriente língua árabe, entre franceses e ingleses. Portanto, não colaboram com os ingleses, e os ingleses, enfim, para arranjarem alguém que colabore, apoiam a família Saud, que aliás é uma família de fundamentalismo, que tem uma ligação ao fundamentalismo religioso, mas são eles
que os ingleses apoiam para conquistar Meca e Medina e tornarem-se eles os guardiães dos lugares santos. Os ingleses e franceses fazem também nesta ocasião, isto é depois da Primeira Guerra Mundial, quando dividem o Médio Oriente, têm também este pormenor. Ignoram os curdos. Os curdos são hoje a maior nacionalidade do mundo sem um Estado independente. São 40 milhões, estão divididos entre a Turquia, o Irão, o Iraque, a Síria, e não têm um Estado independente. Portanto, são no século XXI aquilo que os polacos eram no século XIX. Isto é, uma grande população, com uma língua e cultura própria, mas que não tem um Estado independente e a quem ninguém quer dar um Estado independente para não haver uma necessidade de redesenhar as fronteiras do Médio Oriente. Isto é, com tantos problemas, ninguém quer ter mais esse problema. Mas o que quer dizer é que há constantes problemas com os curdos na Síria, na Turquia e no Iraque, sobretudo. Portanto, quando saímos da Primeira Guerra Mundial e, portanto, sob franceses e ingleses, o que é que temos? Temos estados de populações muito diversas, em termos étnicos e religiosos. Portanto, nem a Síria, nem o Iraque, nem a Jordânia, nem o Líbano são estados homogéneos em termos... Isto é, homogéneos como eram os estados europeus. Porque, obviamente, nós estamos a tomar como ponto de referência o modelo do Estado-nação europeu. Isto é um Estado que corresponde a uma nação. E isso na Europa foi conquistado... Eles foram construídos por europeus, não é? Sim, isso na Europa foi conseguido dificilmente através de processos de aculturação, através de limpezas étnicas também, no século XX, durante as duas guerras mundiais, mas adquirem uma certa homogeneidade. Portanto, essa homogeneidade nunca foi alcançada nestes Estados do Médio Oriente desenhados por europeus, como foram desenhados os Estados em África. E essa diversidade é tanto étnica, que é um pouco aquilo que tens vindo a falar, mas é também religiosa. É também religiosa. E agora vamos falar étnica então dos xiitas e dos sunitas. O Islão não é homogéneo, tal como o cristianismo também não é, sabemos isso. Certo. Embora haja aqui duas diferenças. A primeira é que a divisão atual, estamos a falar da divisão atual entre xiitas e sunitas, vem das origens do Islão. Isto é, vem do século VII e, portanto, não é tardia como as divisões atuais dos cristãos. Certo. Por exemplo, acho que sobreviveram, não é? Quer dizer, não, no início o cristianismo também teve muitas divisões, porque é que depois elas foram homogeneizadas. Estamos só a falar das divisões atuais. Portanto, as grandes divisões entre latinos e ortodoxos é uma divisão do século XI, 1054. As divisões entre católicos e protestantes vêm do século XVI, portanto são relativamente tardias. As divisões atuais, como estavas a dizer, inicialmente o cristianismo também tem muitas correntes, mas as grandes divisões atuais são relativamente tardias. Certo. Ora, a grande visão atual do Islão, entre xiitas e sunitas, é das origens do Islão. Isto é, vem das origens do Islão, vem do século VII. E segundo, esta divisão não é tão equilibrada como é a divisão atual do cristianismo. Isto é, no cristianismo atual temos católicos e protestantes com números, enfim, mais ou menos parecidos. Os católicos são mais, 1,3 mil milhões, são cerca de 50% dos cristãos, mas os protestantes, 900 mil, talvez 1.000 milhões, 38%, 40%, enfim, estas estatísticas são todas discutíveis, o que é que se inclui numa categoria, o que é que não se inclui, há grandes discussões, mas quer dizer, mas temos estes números parecidos. Mas o equilíbrio existe. Depois os ortodoxos são menos, são menos. Cerca de 260 milhões, 11% dos cristãos. Agora, no caso do Islão... Mas nesse caso até corresponde quase a uma divisão étnica e religiosa, no caso dos ortodoxos. No caso do Islão, globalmente, os xiitas são minoritários em relação aos sunitas. Isto é, dos 1,6 mil milhões de muçulmanos em todo o mundo, 85% são sunitas, 15% são xiitas. Mas isto tem de ser qualificado. Tem de ser qualificado porquê? Porque em várias regiões do Médio Oriente, e precisamente no Médio Oriente,
os xiitas são muito numerosos. Isto é, os sunitas predominam sobretudo no Islão fora do Médio Oriente. Islão da Indonésia, da África, portanto aí os sunitas são uma maioria muito grande, mas no Médio Oriente há muitos xiitas, eles são a maioria no Irão, de cultura persa, portanto, a maioria. São também a maioria no Iraque, de língua árabe, no Bahrein, também de árabe, e talvez já sejam também a maioria no Líbano, também de língua árabe. Ou seja, não há uma superposição entre a questão religiosa e a questão étnica, não é? Não, enfim, a grande força dos persas, do xiismo é no Irão, é a Pérsia, portanto é aí que está, mas depois há muitos árabes também xiitas nas redondezas, digamos assim. Aliás, às vezes nem são a maioria, mas têm grande influência. Por exemplo, na Síria são uma minoria, 13% da população, mas são eles que são o governo, são eles que são o poder. O Assad é de uma corrente, de uma seita xiita, não é? Enfim, depois os xiitas também estão... Depois há subdivisões, tanto xiitas como de sunitas. Enfim, em várias escolas, em várias correntes. Mesmo, por exemplo, na Arábia Saudita, que é a grande potência árabe sunita, são 10% da população da Arábia Saudita também são xiitas. E no Iémen também são cerca de 30% da população. A origem da divisão entre xiitas e sunitas percebe-se quando traduzimos o que as palavras querem dizer. Isto e acho que se percebe a partir daí. Xiita vem da expressão Shiatu Ali, que quer dizer o partido de Ali. Portanto, xiitas quer dizer os partidários, digamos. Certo. Eles são os partidários de Ali. E quem é que era Ali? Ali era o primo e genro de Maomé, o profeta a quem Deus terá feito a revelação das tradições que depois vêm a constituir o Islão. E aquilo que separa os xiitas dos sunitas é a convicção dos xiitas de que a direção espiritual e política dos muçulmanos deve pertencer aos descendentes do profeta com o estatuto de imãs. Imã é aquele que vai à frente, o caminho à frente. Certo. Portanto, o Islão deve assentar na liderança dos muçulmanos por descendentes do profeta, portanto, como era o caso de Ali, que era primo e também genro, que tinha casado com a filha do profeta, Fátima, e portanto era esses que devem dirigir o Islão. Certo. Vamos lá explicar isto. Para os privilegiados do podcast. Isto é, vamos lá explicar como é que surgiu então esta cisão. Xiitas e sunitas. Depois da morte de Maomé em 632, os seus seguidores, os seguidores de Maomé, portanto aqueles que vêm a ser os muçulmanos, escolhem comandantes para dirigir os crentes, os chamados califas. E o que é que são os partidários de Ali neste momento? Portanto, Maomé morreu, o que é que são os partidários de Ali? São os muçulmanos que acreditam que a direção dos crentes deveria estar reservada à família do profeta, àqueles que eram membros da família do profeta. Porquê? Para garantir que eles são escolhidos por Deus. Isto é, portanto, eles assumem que Deus, ao escolher o profeta Maomé, escolheu também a família do profeta e que essa família tem características que nós podemos dizer carismáticas, quer dizer, tem qualidades próprias, herdou qualidades do profeta. Por exemplo, a qualidade mais importante de todas, que é interpretar as revelações de Deus de maneira infalível. Isto é, o imã é infalível. Isto vai lembrar o Papa infalível. Sim, infalibilidade papal. Portanto, são eles que propõem, portanto, que Ali seja o dirigente, quer dizer, dirigente, mas os outros muçulmanos escolhem outros. Quer dizer, isto acham que não é necessário. Portanto, que não há qualquer indicação para que os membros da família do profeta tenham qualquer ascendente dos outros. Isto é, o profeta sim, mas a família não. Em 680 há uma guerra civil entre os muçulmanos e os partidários de Ali são derrotados e, portanto, os outros predominam. E os adversários destes partidários de Ali são então aqueles que vêm a ser chamados sunitas. E percebe-se também quando se traduz a palavra, quando se percebe de onde é que vem esta palavra sunitas. Vem de suna. Suna quer dizer caminho, modo de vida, hábito, e remete sobretudo para a tradição escrita sobre os ditos, as decisões e os hábitos do profeta.
isto é, para a tradição escrita que há sobre o que é que o profeta diz, como é que o profeta vivia, como é que decisões é que ele tomava em relação a estes e aqueles problemas da vida. Portanto, é esta suna. Portanto, suna equivale à tradição do profeta. É isso que isto quer dizer. E algumas formulações, aliás, os crentes, os muçulmanos, são descritos como o povo da tradição do profeta. Isto é, o povo que segue a tradição do profeta. Portanto, para os sunitas, portanto, enquanto para os xiitas a grande referência é os familiares do profeta, portanto, estes imãs, estes diretores espirituais, para os sunitas a referência é a tradição do profeta, isto é aquilo que eles sabiam sobre o profeta. Portanto, aquilo que eles, é essa que deve ser a base da maneira de viver e de agir dos crentes. Portanto, não é apenas uma moral, é também uma lei, quer dizer, a Sharia vem daí, quer dizer, é tirada daí a lei. Portanto, para os sunitas, na medida em que o que importa é a tradição, esta tradição, os califas, isto é, os dirigentes do Islão, podem ser escolhidos, enfim, em qualquer indivíduo que tenha as qualidades necessárias para dirigir, não precisando ser da família do profeta. Portanto, o que temos no Islão em relação a estes xiitas e sunitas, temos, por um lado, portanto, a tradição do profeta e, por outro lado, temos o partido de Ali. Portanto, aqueles para quem o mais importante são os escritos, portanto, além do Corão, depois toda a tradição escrita que há sobre o que é que o profeta disse e fez, para além das revelações que Deus lhe fez. Portanto, a tradição do profeta e aqueles para quem, sim, essas tradições, esses escritos também são importantes, mas também é fundamental, ou é absolutamente fundamental, a família do profeta, isto é, aqueles que vêm da família do profeta e que devem ter um papel fundamental na direção espiritual e política dos crentes. Portanto, sim, eu ia te interromper, mas eu imagino que tu já lá vais. O que tu estás a repetir, para quem conhece um pouco da história do cristianismo, tu consegues traçar paralelismos há bastante interessantes. Há aqui diz. portanto, xiitas e sunitas concordam em quase tudo, isto é, Maomé é o profeta, as orações diárias, o jejum no mês do Ramadão, a peregrinação a Meca, portanto isso é comum. Agora, a diferença entre eles de facto é fundamental. Portanto, o que nós temos aqui é que os xiitas têm uma concepção da religião de tipo carismática, em que se dá muita importância à direção de pessoas dotadas de uma autoridade especial para interpretar de modo infalível, e isto é importante, as revelações feitas por Deus ao profeta, precisamente devido ao seu parentesco com o profeta, portanto são os tais imãs, e quando não há imãs, em alternativa a um nível mais baixo, pessoas que têm um especial conhecimento da religião, como os ayatollahs do atual Irão e do Iraque. Portanto, o que é que distingue o xiismo, basicamente? É uma espécie de clericalismo que faz lembrar precisamente o cristianismo católico. Isto é, o papel do Papa e como, do clero, como um intérprete infalível da tradição. E também ele herdeiro de Pedro, não é? Nesse sim, sentido, um herdeiro não familiar, também, mas um herdeiro escolhido, aliás, pela graça divina, também escolhido portanto, há um líder espiritual. Portanto, não, a referência do cristão católico não é pura e simplesmente os textos, a tradição escrita, mas um líder espirituais. Ora bem, os sunitas é uma coisa diferente. Os sunitas fixam-se no que está escrito. Isto é, dos que está escrito em relação aos ditos, decisões e hábitos do profeta. Que é mais próximo de uma ideia de protestante. De certa maneira, é? faz lembrar... Quer dizer, nós não estamos... Eu não estou... Atenção, não estamos a dizer... Não se está aqui a dizer que é a mesma coisa. Não é nada disso. Estamos apenas a comparar para tornar as coisas um bocadinho compreensíveis numa tradição... Do ponto de vista de uma tradição cristã, que é obviamente... enfim, que é outro mundo. Que é outro mundo. Portanto, mas isto faz pensar, de facto, os sunitas faz pensar um bocadinho, só neste sentido, nesta ênfase que os protestantes dão nos textos originais e na dispensa de um clero carismático. Isto é, não há este clero, quer dizer, é os textos que interessam. Depois, só umas notas, claro, os xiitas estão divididos em várias correntes. O xiismo mais prevalecente, mais de 80% dos xiitas, são aqueles que acreditam, como é o caso no Irão, é este xiismo que existe
no Irão, que houve 12 imãs, portanto, desde a morte do profeta houve 12 imãs, até o ano 939, e que o 12º imã não morreu. Entrou num processo, em 939, entrou num processo de ocultação. Isto é, ocultou-se, deixou de comunicar com os crentes. Mas ainda está vivo, isto é, ainda está neste mundo, e a qualquer momento pode-se revelar outra vez. Portanto, é a teoria do imã oculto, quer dizer, isto é, neste momento, portanto, para estes xiitas, há uma presença, esta presença espiritual, este líder espiritual, existe no mundo, era aquele que vivia no ano 939, é o mesmo, ainda está vivo, mas que só está oculto, certo. Isto é, deixou de comunicar. E a República Islâmica do Irão, portanto, é um regime organizado à espera da revelação desse imã, quer dizer, isto é, aquilo tem eleições, tem presidente, etc., mas tudo isso desaparecerá quando o imã voltar, quer dizer, a República Islâmica vai se tornar um imamato, quer dizer, e torna-se, e está à espera do imã. Além de xiitas e sunitas, por vezes há especialistas, estudiosos do Irão, que incluem ainda como, enfim, uma outra dimensão do Islão, o Islão dos sufis, dos puros, mas esses de facto são na maior parte, não vamos entrar, não fica muito confuso. Não fica bem, eles são é uma corrente de líderes místicos, quer dizer, isto é de místicos islâmicos, mas a maior parte deles são de facto sunitas, quer dizer, estão integrados Porquê é que os sufis tiveram esta importância? Bem, eles têm importância, mas também porque os europeus, a partir do século XVIII ou XIX, quando começaram a estudar o Islão, ficaram fascinados com estes místicos e, portanto, começaram-lhes a dar uma importância enorme nas fontes europeias. Fascinados também intelectualmente. Sim, intelectualmente, isto é, com a tradição sufi, quer dizer, é fascinante, portanto, aquilo é uma... e, portanto, deram-lhes uma importância enorme e tenderam a tratá-los como separados do resto do Islão, mas, de facto, eles estão muito integrados na tradição do Islão sunita. Agora bem, esta divisão entre xiitas e sunitas tornou-se politicamente muito importante hoje em dia no Médio Oriente, e isso tem a ver com duas razões. A primeira, devido ao fracasso dos regimes nacionalistas inspirados pelo nacionalismo árabe estimulado por Lawrence da Arábia, regimes, por exemplo, do jovem coronel Nasser no Egito, depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente ditaduras militares nacionalistas e desenvolvimentistas. Mas seculares. Seculares, portanto, são nacionalistas, sobretudo. Eles agitam muito, são seculares, não tão seculares como o nacionalismo turco. Isto é, o nacionalismo turco, depois da Primeira Guerra Mundial, é mesmo ultra-secular e tenta, aliás, até separar a Turquia do resto do Médio Oriente, adotando a escrita latina para o turco, laicizando completamente a República Turca, portanto, até ao fim do século XX, princípio do século XXI, é um regime laicista feroz, quer dizer, as mulheres estão proibidas de usar o véu, etc. Quer dizer, portanto, aquilo é um regime... Portanto, estes nacionalismos árabes não chegam a este ponto, estes regimes, estas ditaduras árabes não chegam... depois da Segunda Guerra Mundial, não chegam a este ponto, mantêm algum contacto com as correntes islâmicas, com o islamismo, às vezes, como no caso do Egito, através de conflitos. Nasser tem um grande conflito com a Irmandade muçulmana, mas ao princípio até estava próximo deles e depois entra em conflito. Portanto, a relação não é como na Turquia. Mas estas ditaduras militares nacionalistas, seculares, o que é que eles fazem? Eles basicamente agitam as sociedades locais, mas não conseguem desenvolver sociedades modernas estáveis. Eles inserem-se na economia mundial, sobretudo através da produção de petróleo, não da produção de bens de consumo manufaturados, como os países do Extremo Oriente. Portanto, não têm aqueles... Enfim, não desenvolvem economias verdadeiramente modernas, mas baralham muito as sociedades, isto é, revolucionam muito as sociedades e... digamos que tem uma grande dificuldade em enquadrar, em conter aquilo que vai caracterizar basicamente as sociedades, que é o grande surto demográfico. É uma coisa absolutamente espantosa quando vemos as estatísticas e a população destes Estados árabes por volta da Segunda Guerra Mundial,
no fim da Segunda Guerra Mundial e a população que têm hoje. Verdadeiramente uma explosão incrível. Vou-vos dar só o caso do Egito. O Egito, em 1920, portanto, no fim da Primeira Guerra Mundial, o Egito tem 12 milhões de habitantes. Tem 12 milhões de habitantes. Quer dizer, portanto, digamos, é uma pouco maior região... que Portugal. Um pouco maior em termos populacionais. Sim, e mais pequena do que, por exemplo, do que a Inglaterra, que é a potência que tutela o Egito nesta altura. Portanto, 12 milhões de habitantes em 1920. Em 1970 tem 36 milhões de habitantes. Portanto, triplicou em 50 anos. E hoje em dia tem 100 milhões de habitantes. Isto é, a cada 50 anos a população triplica. Portanto, isto causa enorme... Reparem, quando nós pensamos nos Estados europeus ocidentais, nestes Estados nacionais, construíram os seus modelos sociais, o Estado social, é com populações que basicamente... Isto é, o caso de Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes em 8, 9 milhões de habitantes em 1970 e tem 10 milhões de habitantes hoje. Quer dizer, isto era como se nós tivéssemos atualmente 30 milhões de habitantes em vez de 10. Isto era uma situação egípcia para Portugal. Agora imaginem os desafios que isto seria para enquadrar uma população de 30 milhões de habitantes. Quer dizer, uma população maioritariamente jovem... portanto, os Estados Árabes têm uma enorme dificuldade. Há casos ainda piores. Por exemplo, o Iraque. O Iraque tem 9 milhões de habitantes em 1970. Hoje tem quase 50 milhões. Quer dizer, apesar das guerras. Quase 50 milhões. Portanto, todas estas sociedades não têm nada a ver com o que eram no tempo dos otomanos, no tempo da sua tutela pelos poderes europeus, franceses e ingleses. São sociedades que explodiram totalmente. Portanto, estas ditaduras militares nacionalistas têm uma grande dificuldade em enquadrar estes desenvolvimentos e depois, claro, são derrotadas nas guerras com Israel, o que os desacredita ainda mais, etc. O que é o resultado deste fracasso nos anos 70, 80, do nacionalismo secular árabe? É que deu outra vez lugar à religião como principal força identitária. Isto é, perante o fracasso destas nações construídas, que se tentaram construir dentro das fronteiras desenhadas pelos europeus, as identidades que prevaleceram são outra vez identidades religiosas. Isso é muito nítido no caso da Síria. Isto é, de repente, a partir de 2011, quer dizer, a Síria basicamente desapareceu e toda a gente na Síria voltaram a ser sunitas, xiitas, cristãos e as outras várias grupos, curdos, vários grupos que lá existiam. Quer dizer, isto é, que desapareceu qualquer ideia efetiva, funcional de uma nação síria. Portanto, xiitas e sunitas, essas identidades voltaram a ter enorme importância atualmente, em grande medida por causa do fracasso dos nacionalismos árabes depois da Segunda Guerra Mundial. E depois também, segunda razão, por causa da rivalidade entre duas potências no Médio Oriente. Essas potências são a República do Irão e o Reino da Arábia Saudita. O Irão é persa e é xiita, a Arábia Saudita é árabe e é sunita. São dois estados ultra-religiosos. O Irão é uma república islâmica desde 1979. A dinastia saudita adotou desde o princípio uma interpretação fundamentalista do Islão. São ambos produtores de petróleo, o que lhes dá recursos para exercerem influência externa, e o Irão passou a usar os xiitas para ter influência no mundo árabe, isto é, no resto do Médio Oriente, uma vez que estes xiitas árabes, embora sejam árabes, mas como são xiitas, são, portanto, sensíveis à influência do Irão nas várias guerras xiita. E, portanto, esta rivalidade... Movimentos de guerrilha. Sim, esta rivalidade entre o Irão e a Arábia Saudita, o que fez foi politizar ainda mais as divisões religiosas nos estados da região e, sobretudo, nos estados onde há importantes populações xiitas, como é o caso do Líbano, da Síria, do Iraque, do Iémen, na medida em que o Irão apoia a organização política e, aliás, e também militar dos xiitas nesses países. Por exemplo, os xiitas
Líbano e no Iémen são verdadeiramente Estados dentro do Estado, uma vez que têm movimentos políticos armados que, enfim, têm uma influência enorme, quer no Líbano, quer no Iémen. Esta animosidade entre xiitas e sunitas pode ser grande, isto é grave. Por exemplo, em 2012 há uma sondagem no Egito para saber a opinião, e 53% portanto, a maioria, a maior parte dos sunitas no Egito acha que os xiitas não são muçulmanos. Depois há uma outra parte que até os acusa de serem agentes da Pérsia, quer dizer, agentes do Irão. E a maior parte da violência do fundamentalismo sunita é dirigida contra os xiitas. Isto é, sim, não contra os europeus. Não contra os europeus, mas contra os xiitas. A maior parte das vítimas daqueles movimentos fundamentalistas sunitas são outros muçulmanos, são muçulmanos xiitas. Portanto, os choques políticos recentes no Médio Oriente têm esta dimensão sectária, como a guerra civil do Iraque, depois dos Estados Unidos terem derrubado Saddam Hussein em 2003, a guerra civil na Síria desde 2011. A guerra civil na Síria causou 250 mil mortos e 11 milhões de refugiados. É uma guerra sectária, quer dizer, entre xiitas, sunitas, cristãos, enfim, os xiitas aliados aos cristãos e a outras correntes contra os sunitas. Ou mesmo na guerra civil do Iémen, também uma guerra civil sangrenta. Em todos esses casos, os conflitos principais organizam-se à volta do choque entre sunitas e xiitas. Os primeiros, os sunitas apoiados pela Arábia Saudita, os xiitas apoiados pelo Irão. Agora, claro, estes choques são por vezes complicados por outras diferenças. Por exemplo, na guerra civil do Iraque, a partir de 2003, os sunitas curdos vão alinhar com os xiitas árabes contra os sunitas árabes. Certo. Porquê? Porque os sunitas árabes, quando tinham estado no poder, até 2003, tinham reprimido os xiitas árabes por serem xiitas e os sunitas curdos por serem curdos. E, portanto, logo fez uma aliança, fez ali uma aliança. Mas, em suma, para acabar, portanto, os atuais Estados do Médio Oriente, a primeira ideia é que estes Estados compreendem populações muito diferentes em termos religiosos e linguísticos, e a grande tragédia é que essas populações não conseguiram desenvolver até agora regimes políticos que permitissem uma coexistência pacífica entre elas. E, portanto, criam ali tensões muito grandes que não têm apenas a ver com o conflito israelo-árabe, como por vezes se diz. Sim, acho que sim. Ficamos com uma boa noção dessa diversidade. E assim termina esta edição da E o Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá.